Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial, onde a gente vai falar agora, vamos introduzir, colocar um pouquinho de emoção, né, no assunto de busca, porque agora vai ter mais de um agente ali para interagir com a gente, né? Então, vamos lá. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre jogos, busca competitiva e nessa série de vídeos, né, não é só nesse, e o algoritmo Minimax e suas variações e melhorias. Até então a gente viu, né, a busca em espaço de estados aplicada aí para resolução de quebra-cabeça, planejamento de caminhos, e a gente viu que, né, essa busca pode ser usada em qualquer problema que tenha, né, a característica de tomada de decisão, né? Se, por exemplo, caixeiro viajante, né? Uma decisão no caixeiro viajante vamos supor, estando em uma das cidades, escolher qualquer uma das outras restantes para traçar uma rota. E aí, a partir disso, você constrói a sua rota no caixeiro viajante, por exemplo. Até então, né, o que a gente tinha é um agente, né, eu desenhar representado aqui por uma pessoinha, interagindo com o ambiente aqui, né, essa bola aqui representando o mundo, né, o ambiente. Então, a gente percebe, né, tem uns sensores, né, quando desenhar o olho aqui vai ser os sensores do agente, e atua, né, nesse mundo através dos atuadores. Então, percepção aqui e ação. Então, a ação muda, né, alguma coisa no ambiente, gera uma nova percepção para o agente. Isso, né, com um agente só. Mas e se tiver mais de um? Né? Então, vou desenhar mais um agente aqui. Ele também percebe o mundo e também age, né, nesse mundo. Então, agora, as coisas vão ficar mais complicadas, né? Porque antes, tudo o que acontecia no mundo era única e exclusivamente devido à ação do agente. Só que agora tem outro cara aqui que também vai mexer no mundo, né? Então, minha percepção, o mundo vai modificar com a minha ação, mas com a ação do oponente também. Né? E oponente, né? O outro agente, não quer dizer que é oponente. Pode estar cooperando. E pode ter mais de um, né? Outro agente, né? Então, enfim, e vários outros aqui, né? Então, agora o que o agente, né, o nosso protagonista aqui, percebe, né, o ambiente não responde não só à ação dele, né, mas à ação de todos os outros envolvidos aqui no ambiente, tá? Então, esse é o cenário para a gente pensar aí. Então, isso se qualifica, tudo isso, né, esse sistema aí de interação, a gente pode chamar de jogo, né? Só que quando a gente fala jogos, né, em geral, vem em mente, né, jogos de tabuleiro, né, como xadrez, jogos de carta, jogos digitais, né, videogames, né, antigos e novos, né, Pac-Man, Fortnite, ou esportes, né? Eu falo, vou jogar futebol, né? Ou vou competir que o jogo, né? O boxe, a luta que o Muhammad Ali representando o boxe aqui, né? Você tem, né? Essas características, mais de um agente e tem objetivos enfim, o ambiente responde às suas ações e às do oponente, né? E cada jogo vai ter uma característica, né? Aqui tem 2 agentes no xadrez, aqui tem 2 ou mais, né? No poker, Fortnite tem até 100 agentes, né, fora os NPCs. Pac-Man tem um jogador, né, mas tem um jogadorzinho aqui, mas tem os agentes inimigos aqui, né, os fantasminhas, competindo, né? No futebol tem o seu time, você coopera com o seu time, compete com o time adversário. No boxe você compete com o oponente. E aí no Fortnite você pode ter seu esquadrão, você coopera com eles e compete com os outros. Enfim, então tem esses elementos aí, né? Com cooperação, competição. Só que esse tipo de jogo que a gente vê aqui, né, como atividade lúdica, né, apesar que tem gente ganhando dinheiro profissionalmente aí com todos os tipos de jogos, é um tipo de jogo só, tá? É um subconjunto, né, pequeno da totalidade do que é realmente jogo. E a definição é essa aqui, ó, o jogo é uma formulação, tá, entre aspas aqui, né, definição, o jogo é uma formulação matemática de interações estratégicas, então essa palavra é importante aqui, ó, estratégicas, entre agentes independentes que buscam seus próprios interesses, né? Então, aí que entra a questão da competição ou não, né? No futebol,
o interesse dos agentes que estão com você no time é ganhar, né? E os agentes que estão no outro time é fazer você perder. Então, e isso nesse exemplo particular, né, do futebol. Mas tem, né, tudo que se dá para colocar nessa definição aqui é um jogo. Trânsito é um jogo. Tem um monte de gente aqui. Eu quero chegar no meu destino, né, no meu destino particularmente longe aqui, e várias outras pessoas querem chegar nos seus destinos também, né? E quando muita gente vai ter que usar o mesmo recurso que é ruas, avenidas, vai dar congestionamento. O próprio interesse particular de cada um é chegar no seu destino o mais rápido possível, só que as ações de um interferem. Você botar seu carro na rua, você está piorando o trânsito para todo mundo. E reciprocamente, né? Qualquer um que bota o carro na rua piora para você. Outro exemplo. Economia, mercado de ações. Né? Você compra um ativo de alguém que está vendendo, né? E você quer comprar com a expectativa de que o preço vai aumentar e você vende depois, e a pessoa que... aí você vende depois, né? E a pessoa que vai comprar de você também acha que ele vai aumentar, né? Então, tem cada um buscando o seu interesse particular e quer maximizar o lucro. Um exemplo de jogo também. Tem múltiplos agentes, muitos, né, milhões aí, nem sei se chegou nos bilhões de gente que investe aí em economia, mercado de ações, enfim, buscando seus próprios interesses. Geopolítica internacional. Né? Então, tem uma chargezinha aqui, mas são múltiplos agentes, cada agente é uma nação aqui, um país, buscando seus interesses, né? Então, aqui se xingando, né? Mas não entrando em guerra, né? Porque se entrar em guerra é muito custoso para cada um, vai destruir muito aí e vai ser pior. Então, fica na amizade aqui, né? Ganha um dinheirinho vendendo produtinho para o outro. Então, geopolítica internacional também é um jogo, né? E com essas características. Então, todos esses, né, a gente viu os jogos lúdicos aqui, os jogos, entre aspas, sérios, que dá para jogar sério em todos esses aqui também. Enfim. O campo de estudo, tá? A área do conhecimento que estuda essas interações estratégicas, né, entre agentes que buscam maximizar o seu interesse, o seu objetivo, né, seu lucro, etc. Buscar o seu próprio interesse chama-se teoria dos jogos. Tá? Então, precisaria de uma disciplina só para esse tópico aqui. Mas a gente vai dar um gostinho aqui de teoria dos jogos antes de entrar no nosso ambiente específico, aqui no nosso cenário específico. Então, nessas interações estratégicas, se a gente consegue formular elas matematicamente, a gente consegue achar um ponto de equilíbrio. Esse é o famoso teorema de Nash, por causa desse matemático aqui, John Nash. Tá? Equilíbrio é uma situação em que nenhum jogador vê vantagem em mudar de ação sozinho. Ele precisaria da ajuda, entre aspas, de outro jogador para ter benefício de mudar a ação. Então, o equilíbrio então, por isso que tem esse nome de equilíbrio, né? Que é um ponto meio que estável do jogo que o jogador não vai querer fazer diferente. E isso é tão forte, tão importante que, não sei se vocês sabem, mas a matemática não tem prêmio Nobel, né? Todas as outras áreas de conhecimento têm física, literatura, economia, paz, etc. Mas matemática não tem. E o John Nash é um matemático que ganhou o prêmio Nobel. Não é que criaram o prêmio Nobel da matemática para dar para ele. Ele ganhou na economia. Tá? Porque o fato dele ter, né, provado isso aqui, no doutorado dele, se eu não me engano, tornou, né, a análise de vários cenários econômicos, né, de economia, compra e venda, oferta e procura, enfim, vários cenários de economia. A formalização, né, desses estudos levou, né, a várias descobertas importantes sobre racionalidade, enfim, que no final das contas resultou no prêmio Nobel para ele. Né? E quem talvez já assistiu aí é Uma Mente Brilhante, né? O Russell Crowe interpreta ele. É um bom filme, recomendado aí. E para dar um gostinho, então, vamos pensar um jogo aqui, uma situação estratégica, né? Chamada Dilema do Prisioneiro.
essa aqui. Então, suponha que a casa caiu, tá? Você e uma outra pessoa foram acusados de um crime e há indícios aí, evidências contra vocês dois. E aí cada um é interrogado numa sala separada e é oferecido o benefício da delação premiada para vocês. De forma que se os dois confessam um crime, cada um ganha uma pena de 5 anos. Né? Vamos supor que você é o azulzinho aqui e a outra pessoa é o laranjinho. Então, se os dois confessam, né, as provas mais as confissões, todos ganham uma pena de 5 anos. E se você, não, vou cooperar aqui com o meu comparsa, né, com a outra pessoa, mas a outra pessoa vai e confessa. Ela confessou e você ficou caladinho. Ela vai livre pela delação premiada e você, né, não cooperou com a lei, ganha uma pena pesada aí de 20 anos. E reciprocamente, né, se você confessa e a outra pessoa fica em silêncio, você vai livre, cooperou com a justiça e a outra pessoa não cooperou com a justiça, ganha uma pena pesada. Ou uma última possibilidade aqui é os dois, né, se cooperarem aqui. Então, como as provas não são cabais, né, então um ano aqui que todo mundo perde da vida, vamos supor que na prisão preventiva mais julgamento, os dois perderam um ano de vida. Obviamente, então, considerando os dois aqui, se os dois, né, tivessem a chance de conversar e combinar, eles poderiam combinar aqui, né? Eu fico calado, você fica calado, eu pego um ano. Mas vamos supor que mesmo assim os dois combinaram, mas estão sendo interrogados em salas diferentes. Esse cara aqui, ele pode pensar, ó, eu vou confessar, porque se eu confessar, eu vou livre aqui, ó, e azar do outro cara, se ele confessa ou não, azar dele. Ou, reciprocamente, você, o azulzinho aqui, pode, ó, em vez de, eu combinei de ficar calado aqui, mas eu tenho um incentivo aqui, em vez de um ano, ó, eu vou ficar livre, e o cara pega azar dele, 20 anos, mas eu vou livre. Tá? Então, a racionalidade em jogos envolve só o número aqui, né? O jogo, esses números não estão envolvendo as questões de honra e de honrar o combinado, né? Mas olhando numericamente é racional, então o cara querer confessar para se ver livre e o azar do outro se ele não confessar. Só que aí então os dois pensaram nisso, né? Então os dois pensaram em ver vantagem em confessar, só que aí os dois confessando 5 anos para cada um. Esse é o dilema. Os dois têm incentivo para confessar ao invés de ficar calado. É porque, olha, reciprocamente, ó, se o cara, ele sabendo, né, que o cara tem vantagem, tem benefício, incentivo para confessar, né, o azul, Bzinho aqui, sabe que o A tem incentivo para confessar. Se ele decide não confessar, ele de 5 vai para 20 anos, ele piora. E a mesma coisa, né? O laranja aqui sai de 5 para 20 anos. Então, eles não têm incentivo para mudar de ação sozinhos. Né? Então, esse cara aqui mudar sozinho, ele não adianta. Esse aqui mudar sozinho, não adianta. Precisaria de os dois mudarem juntos para cair nesse estado aqui. Só que aí, né, tem essa questão do raciocínio estratégico. Se eu mudar sozinho, o outro cara vai mudar também? Não se sabe, né? Então, por isso que é um equilíbrio, tá? Esse ponto aqui é um ponto estável no jogo. Nem o azul não tem incentivo para mudar de ação sozinho, e nem o laranja não tem incentivo para mudar de ação sozinho. Tá? Esse é o dilema do prisioneiro. E é a motivação aí da famosa delação premiada, né? A justiça oferece a um criminoso uma pena mais leve se ele delatar seus companheiros, se ele cooperar com a justiça. Então, tem fundamento matemático e econômico aí nisso. Ok? Muito bem. E aquilo foi para dar um gostinho, tá, de teoria dos jogos. Então, quem se interessar mais nesse assunto, né, tem a professora Ana Bazan aí, que trabalha bastante com isso. Eu trabalho um pouco também. Tá? E é bastante interessante essa área do conhecimento. Tá? Não temos uma disciplina específica sobre isso na informática, talvez tenha na economia, tá? Não sei dizer.
Mas, enfim, voltando ao nosso universo de jogos aqui, né? Tem o nosso Dilema do Prisioneiro, Geopolítica Internacional, enfim, todo mercado de ações, trânsito, xadrez, etc. Todos o nosso universinho aqui de jogos. Os jogos, então, têm diferentes propriedades, né? Tem diferentes números de agentes, né? Alguns jogos são com 2, outros com mais. Informação perfeita. Então, aqui, ó, uma definição técnica para vocês, tá? Informação perfeita é quando o agente, você, né, o jogador, os jogadores conseguem observar todo o estado do jogo. Nada é escondido, né? Por exemplo, no xadrez, você tem a informação perfeita. Você sabe o que você vê é exatamente o que tem. Só que no poker, os jogos de baralho, você não tem. Você vê as suas cartas, mas você não vê as cartas dos outros jogadores, né? Então a informação no poker é imperfeita. Isso é diferente de informação completa. Tá? Informação completa é um termo técnico aqui que significa que eu não sei todas as regras do jogo, tá? Ou eu não sei quais ações o oponente pode fazer. No poker, você sabe tudo que as pessoas podem fazer, mesmo não sabendo o que elas têm na mão. Informação incompleta, você não saberia, né? Seria um jogo ainda mais como se estivesse jogando um jogo desconhecido, tá? Você não sabe o que pode fazer no jogo, tá? Outros elementos aqui, ó, cooperação, né? Então, no futebol aqui, né, você coopera com seu time, tem competição, você compete com o time adversário. A questão do determinismo, né, se o jogo, se tem um elemento de sorte no jogo ou um elemento que eu não controlo, né? Por exemplo, no trânsito eu não controlo tudo sobre o carro, né? Ele pode estragar, o outro carro pode estragar. Aqui no xadrez é determinístico, né? Eu faço um movimento ali, é certeiro que aquele movimento vai ser feito. No poker tem um elemento de sorte no sorteio das cartas, né? Tem um baralhamento e distribuição das cartas. Então, o poker é probabilístico, né? Estocástico. Outro elemento é o tempo de decisão. Se eu tenho tempo para pensar e fazer minha jogada, se eu tenho tempo para pensar e escolher minha rota, qual caminho eu vou pegar, se eu tenho tempo para pensar e vender minha ação, ou se eu não tenho tempo, né? Aqui, tempo real, não tem tempo. Se eu demorar, o fantasma vai pegar. Aqui, se eu demorar, o oponente vai pegar a minha bola. Se eu demorar aqui, o cara vai atirar no meu personagem. Se eu demorar aqui, tomo um murro na boca. Então, é tempo real, né? Eu tenho que decidir rapidinho, ok? E alternância de decisão, outro elemento aqui. As decisões que eu tomo são ao mesmo tempo que os outros agentes ou primeiro eu ajo, depois o outro agente age? A maioria aqui é simultânea, né? Aqui no Dilema do Prisioneiro, as ações são conhecidas simultaneamente, o resultado, né, é conhecido, o desfecho ali, se vai preso ou não, é conhecido, os dois ficam conhecendo ao mesmo tempo. No boxe, né, os dois se movimentam ao mesmo tempo, futebol todo mundo está mexendo, jogos também de computador, né, tudo ao mesmo tempo. E aqui, né, os jogos de tabuleiro e os de carta, jogos tradicionais, vamos chamar assim, jogos de mesa, né, são com movimentos alternados. Primeiro eu, depois o outro jogador, depois o outro jogador, depois o outro jogador, depois eu de novo. Se só tem 2 jogadores, primeiro eu, depois o outro jogador, e assim vai. Então essas são as propriedades dos jogos.